Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens. Você está no componente Oficina de Produção Textual, Textos de Divulgação Científica. E a aula de hoje é Ciência, um debate público. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ciência, porque é o que a gente tem feito durante essas aulas, tá? E eu já vou fazer também a minha descrição, já que eu tenho aqui a Letícia e o Marco fazendo a transcrição aí, traduzindo para Libras, ok? Então eu estou no laboratório, né, com alguns itens também de laboratório aqui atrás de mim. Eu tenho 1,63 m, né? Estou em pé aqui, estou com o cabelo preso hoje, estou com uma jaqueta preta, longa, na verdade é um casaco preto, estou com uma blusa caramelo por baixo, uma calça preta, uma bota preta, sou branca e o meu sinal é esse daqui, ok? E vamos à aula de hoje, que é o que interessa para todos. As habilidades eu já tenho falado nas outras aulas, então vou pedir apenas para vocês darem um print na tela e irem acompanhando durante a aula, tá bom? E depois vocês podem olhar tranquilamente, sem problema algum, certo? Então nós temos as habilidades, eu só estou colocando aqui para vocês irem printando a tela e acompanhando, ok? Quais são as habilidades que nós estamos trabalhando, os eixos estruturantes, tudo aí para vocês bonitinho. Vai ser um pouquinho rápido agora, mas enfim, estamos aqui na aula 3 do desenvolvimento, que é um debate público, né? A gente falou sobre texto de divulgação científica e agora estamos no debate público. E vamos à aula de hoje, que é o que interessa, como eu já tinha dito, né? O que nós vamos fazer hoje? Então, nós vamos promover uma discussão em torno da CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, a partir de questões polêmicas. Reconhecer, olha que interessante, as fraudes no universo científico, já ouviu falar nisso? Apresentar temas que envolvem ciência, tecnologia em textos literários, tá bom? Então a gente pode falar um pouquinho também sobre isso. A aula de hoje está completa, hein? Primeiro, qual é a função social da ciência? Pensem nisso. A gente já vem falando sobre isso em outras aulas e hoje a gente continua falando um pouquinho. Enquanto você estiver pensando nessa questão, pense nos seguintes aspectos: a ciência e a sua função social, e a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente na perspectiva da qualidade de vida. Então a gente vem pensando ciência de uma maneira mais abrangente do que a gente está acostumado. O papel da ciência, a ciência não fica como um mito, um Deus que tudo que a ciência faz é maravilhoso. Não, a gente fica observando e estudando um pouquinho sobre os impactos da ciência, tá? E aí já tem a pergunta, né? Podemos considerar a ciência como uma verdade absoluta, né? Então a ciência é considerada uma verdade absoluta? Pense nisso, né? Reflita para que a gente comece a pensar esse papel social da ciência a partir dessa questão. Para começar, eu trouxe a fala de um especialista que eu achei super interessante, né? Que vai discutir justamente isso, a ciência, né? A verdade absoluta e a ciência. Vai discutir essa dicotomia entre verdade absoluta, ciência, as crenças que a gente tem e essa discussão que a gente pode ampliar a partir da ciência, a gente pode pensar a partir da ciência. Então, eu vou chamar esse vídeo, peço que vocês prestem bem atenção nesse momento, fiquem em um lugar bem tranquilo, prestem atenção, façam anotações se quiserem, para que vocês entendam bem esse processo aí de construção, essa construção do diálogo, né? Dialética mesmo, a partir da ciência, as polêmicas que envolvem, enfim, o nosso dia a dia. Vamos entender um pouquinho melhor esse contexto, então. Vamos lá ao vídeo? Na ciência buscamos encontrar certezas absolutas daquilo que estamos investigando, correto? Eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e vou mostrar como essa ideia, que é uma ideia que permeia toda a sociedade, está completamente equivocada.
Podemos dizer que essa ideia surge, na verdade, quase como um inconsciente coletivo, justamente pela transição do medievo para o pensamento moderno. Na era medieval, o que nós tínhamos? Tínhamos a igreja, né, como grande detentora do conhecimento. Então, o conhecimento teológico era o mais importante. Mesmo a filosofia, que vamos encontrar no medievo europeu, claro, principalmente, vai estar muito forte com o cunho religioso, onde se destacam filósofos como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, só para citar esses dois. Tínhamos no medievo Deus no centro das elucubrações filosóficas, né? Era o sistema teocêntrico. Com o Renascimento, vamos caminhar e o Renascimento ele vai pavimentar o caminho para que o pensamento moderno possa realmente eclodir, possa aflorar. E a ideia do pensamento moderno, podemos dizer, vai vir justamente da questão da ciência. As descobertas científicas serão talvez o que há de mais relevante no pensamento moderno, na disputa entre o pensamento racionalista de Descartes e o pensamento empirista de Bacon. As duas grandes formas de se pensar ciência, que até os tempos atuais continuam tendo influência, né? O método como método de pesquisa, como método de ciência. E quando vem, portanto, a ciência, podemos dizer que ela substituiu Deus como centro das elucubrações filosóficas. Nós tiramos um Deus religioso e botamos agora um Deus científico. E, portanto, acabou que virou uma ideia no consciente coletivo de que a ciência busca verdades absolutas, quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. A ciência, aliás, para ser característica, né, da ciência, do conhecimento científico, como diria Karl Popper, é justamente a possibilidade de que o que eu estou pesquisando contenha um erro. Ciência não trabalha com certezas absolutas. Ela trabalha com uma grande probabilidade de certeza. Um dos melhores exemplos é o teste de DNA. Quando se faz o teste de DNA para saber, por exemplo, paternidade, o teste de DNA diz que a pessoa é pai ou não, né, com uma probabilidade de êxito redundando de 98% ou 99% de chance desse exame estar correto. Ou seja, não é 100%. E é assim que funciona a ciência. 100% só vamos ter com uma ideia mais teológica, ou seja, com a ideia de dogma, de que não se discute. Por exemplo, no século XIX acreditava-se que a física já não teria grande coisa a nos ensinar. Por quê? Porque Newton teria descoberto quase tudo. E aí começa o século XX, vem Albert Einstein com a sua teoria da relatividade e podemos dizer que bagunça tudo que nós conhecíamos até então sobre física. E, a partir disso, um novo mundo, um novo universo se descortinou à nossa frente. Chegamos hoje até a questão da física quântica, né, e toda a sua repercussão para o mundo da pesquisa, da cosmologia, da astronomia. Portanto, a ciência ela é sempre momentânea, ou seja, ela tem um método científico, um método rigoroso para comprovar aquela grande probabilidade de certeza hoje. E amanhã? Amanhã pode vir uma nova descoberta e mudar tudo. Até então eu poderia acreditar que comer, antigamente se dizia, você só pode comer 2 a 3 ovos por semana. Hoje, muitos médicos já afirmam que você pode comer alguns ovos por dia, até 2 ovos, salvo engano, por dia. Por quê? Porque a medicina, a nutrição avançaram. E avançando, fizeram novas descobertas. Portanto, é importante tirar da nossa mente, que é algo, como eu falei, que a gente acaba recebendo, talvez até desde a escola, a ideia de que a ciência vai nos dar verdades absolutas. Não. A verdade absoluta não combina com ciência. Ciência sempre vai ser o quê? A ideia de um lento e gradual avançar do pensamento humano. A ideia é sempre continuar caminhando, continuar fazendo novas descobertas. E aquilo que era
uma quase verdade absoluta, mas uma grande probabilidade, como a gente fala em ciência, hoje, amanhã, vem uma nova descoberta e muda tudo. E assim caminha a humanidade, e é assim que devemos caminhar sempre em busca de novos conhecimentos, e é por isso que vaidade não combina com ciência. A ciência combina com a humildade, justamente porque no dia seguinte da tua descoberta, uma outra pessoa, num outro canto do planeta, pode descobrir que aquilo que você julgava, e até a comunidade científica sendo correto, na verdade estaria, por exemplo, incompleto. Portanto, vamos fazer ciência entendendo que é um caminhar, é um eterno caminhar de descobertas, de avanços, de desdizer aquilo que falamos anteriormente, porque novas descobertas se mostraram corretas. Muito obrigado. Então, gente, pelo próprio vídeo em si, ele já se explica, né? Já traz pra gente essa concepção. O que eu quis deixar para vocês é essa mensagem de que a ciência se discute ciência, né? Então, a ciência não é uma verdade absoluta. Então, nós já respondemos aquela questão anterior que eu coloquei para vocês. Vamos refletir se a ciência pode ser considerada uma verdade absoluta, onde não contém erros, onde uma vez se declarou que tal coisa é fato, não se pesquisa mais sobre o assunto, né? Não vamos pesquisar mais nada sobre tal assunto porque está encerrado. Não se encerram os assuntos na ciência. Então, mesmo que tenhamos feito uma grande descoberta em tal época, a gente continua revisitando, revisando, revendo, buscando novas fontes para a cada dia avançar. Essa é a ideia da ciência. E eu falei para vocês no início da aula que a gente ia ver umas fraudes na ciência. Então, eu falei na aula anterior, vocês tinham ali uma pessoa fazendo uma pesquisa, um instituto, na aula anterior, eu tô voltando, tá? Fazendo uma pesquisa, e eu fui trazer para vocês qual era aquele instituto de pesquisa, quem era aquela pesquisadora, a história, né? Não só, o instituto ligado à USP, que legal, então é bom. Não, que instituto é esse? Quem é esse pesquisador? Então, sempre que a gente olhar, né, uma notícia, um texto de divulgação científica, aprofundar esse conhecimento para também não sair acreditando em tudo. Então, a gente vai pegar aqui fraudes de pessoas que têm nome, tá? Na ciência, que são conhecidos dentro da ciência e espalharam fake news, né? Usaram do seu próprio, usaram do seu próprio nome, né? Da fama que tinham, deixa eu ver se eu consigo, agora sim, da fama que tinham para espalhar fake news mesmo, certo? E fizeram isso, né? Lindamente, aqui. Eu tenho aqui, não sei se eu lembro o nome dele, é Han Yu-suk, é um negócio assim. Pesquisador e veterinário sul-coreano anunciou na prestigiosa revista Science que conseguira criar as primeiras células-tronco a partir de um embrião humano clonado. Se fosse verdade, né, se verídico, abriria espaço de forma pioneira para a cura de enfermidades até então de difícil tratamento, como o mal de Alzheimer. Então, ele afirmou que havia encontrado para criar as primeiras células-tronco de um embrião, que ele tinha achado, né, esse grande achado para que começasse a estudar sobre doenças como Alzheimer, para tentar entender através dessas células-tronco, né, esse embrião, como que a gente chegaria à cura dessa doença. E depois, ele mesmo confirmou que não era verdade. Então, ele espalhou uma notícia para criar fama, né, prestígio, e depois ele mesmo desmentiu o que ele disse. Então, pessoas que têm crédito na ciência e caem nessa, né, de trazer uma notícia falsa para ganhar fama. Então, cuidado, tá? Vamos ver aqui outro. Arthur Howard, paleontólogo inglês, fez a comunidade científica acreditar, olha só, que encontrara os restos do primeiro europeu, né? O cérebro homem, ainda tinha até o nome, ó, o homem de Paidon, certo? Mas não era, né, restos de homem coisa nenhuma. Se tratava apenas da mandíbula de um macaco de grande porte.
Então ele dizendo que achou lá um homem, né, um gigante e tal, que achou esses restos aí desse homem, ele tá dessa descoberta, espalhou isso na comunidade científica como um todo, nas revistas como um todo, e depois foi descoberto que ele manipulou os dados. Então a gente tem que tomar cuidado, porque assim, há próprios cientistas às vezes que, para ganhar fama, dizem que encontraram coisas que na verdade não encontraram. Lá no Start, que eu também dou aula no Start, eu não sei se foi no Start ou foi quando eu estava na formação geral básica primeira série, não me lembro agora. Mas enfim, os estudantes perguntando muito sobre a Amazônia. Eu falei, toma cuidado, porque a Amazônia está no foco agora. Então muita gente que está falando que descobriu isso e aquilo na Amazônia, ou gente que nem estava lá, está caminhando para a Amazônia para poder mostrar serviço e também ganhar fama. Então toma cuidado, tá? Esse daqui também é bem interessante, que é o Ciência e Padrões de Beleza. Uma pesquisa, olha só, que tipo de pesquisa? Uma pesquisa realizada na Universidade do Texas elege a atriz modelo britânica Kelly Brook como a mulher do corpo perfeito. Então, eu tenho uma universidade que faz uma pesquisa para decidir o que é a mulher do corpo perfeito. Então, essa mulher tem 1,68, tem 90 de busto, 63 de cintura, 91 de quadril e pesa 73 quilos. Um dos fatores decididos para o título é a maneira, né, a medida, cintura-quadril. De acordo com os cientistas, qualquer mulher com 0,7 é considerada atraente. O número é a divisão da medida da cintura pelo tamanho do quadril. Por exemplo, uma mulher de 100 100 centímetros de quadril e 70 de cintura possui os exatos 0,7 de diferença. E a Kelly tem essa diferença. Agora fala para mim, né? Uma universidade que se coloca para estudar o que é a mulher perfeita? Que estudo é esse, tá? E isso, vocês procurarem na internet, vocês vão achar quem bancou esse estudo, né? Então, qual é o papel da ciência? Decidir qual é a mulher perfeita? Qual é a medida perfeita? Que isso tem a ver, tá? Então, impondo padrões de beleza, a ciência sendo usada para impor padrões de uma sociedade que diz como que a mulher tem que ser? Então, muitas vezes a ciência deixa de cumprir o seu papel para cumprir a interesses de quem usa a ciência para promover e divulgar ideias como essa que eu acabei de colocar para vocês, tá? Então, entender a ciência nos facilita para contribuir e controlar e prever as transformações que ocorrem na natureza. Então, a gente tem condições de fazer dessas transformações, sejam propostas, para que conduzam a uma qualidade de vida. A ciência para a melhoria dessa qualidade de vida, né? Para que tenhamos condições de melhores, de ter qualidade de vida, certo? Então, eu trouxe aqui qual é o verdadeiro papel da ciência e trouxe uma referência para vocês pesquisarem também, tá? E mais referências aqui para vocês na literatura, que eu trouxe o Frankenstein, o Prometeu moderno, trazendo essa coisa, né, da ciência, criatura e o criador, essa relação. O 1984, que é a tecnologia usada para controlar o ser humano, certo? Então, eu uso a tecnologia para controle, uso a ciência para controle. Admirável Mundo Novo, que eu também falei, acho que eu já falei desse livro aqui. Ele vai dar esse pré-condicionamento biológico e psicológico, buscar pessoas perfeitas, produzir pessoas perfeitas, né? Então pense. E o Ensaio sobre a Cegueira, que é uma cegueira que se espalha na cidade, e aí a gente começa a perceber que quando essa sociedade perde a visão, cada um começa a mostrar quem realmente é, certo? E o que realmente faz. Como que essa sociedade é organizada. Então, são livros para vocês pensarem um pouquinho. Voltando, a gente pode considerar a ciência como verdade absoluta? A gente precisa saber quem fala, por que fala e para quem fala e com que intenção. Então, usar a ciência para benefício próprio de trazer fake news e ganhar, né, angariar fãs ou divulgar uma ideia que nada tem a ver com a nossa qualidade de vida, né, e sim com ideias impostas por uma sociedade que quer dizer como que você tem que ser, não fazem parte da nossa qualidade de vida e nem é a proposta da ciência, tá bom, gente? Então, essa é a aula de hoje. Eu vou chamar vocês daqui a pouco ao vivo para conversar com a gente e amanhã a gente conversa um pouquinho mais sobre ciência. Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.